Cumprimento a amada igreja na santa paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero deixar uma meditação acerca da palavra do Senhor. Porque, segundo a Coríntios capítulo 7, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, meus irmãos, até quando nós ficaremos nesta situação de acomodismo, achando que nós estamos bem com Deus? A palavra do Senhor nos alerta acerca do arrependimento. O Santíssimo quer que nós andamos em santidade, quer que nós nos arrependemos de nosso pecado, porque Jesus já está às portas. E nós estamos vendo que muitas pessoas hoje estão saindo dos seus ministérios, das suas posições diante de Deus, para andar nos seus próprios raciocínios. Irmãos, nós estamos vendo a apostasia. A apostasia, meus irmãos, se tornou praticamente normal. A apostasia se tornou normal. Diz assim, sobre a apostasia, Jeremias 8:5, porque pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Jeremias 8:5. Então, meus irmãos, a apostasia, ela te cega, ela te destrói. Segundo Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Quem é o homem do pecado e o filho da perdição, meu irmão? É a apostasia, é o anticristo, é aquele que vem para enganar, para destruir. Então a apostasia já está aqui em nosso meio. Que apostasia é essa? A apostasia deste mundo, desta situação. Jeremias 5:6, por isso um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará, um leopardo vigia contra as cidades. Qualquer que sair dele será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumaram, multiplicaram-se as suas apostasias. Então a apostasia, meu irmão, não é nova, ela é uma apostasia antiguíssima. Desde os fundamentos de Israel sempre houve apostasia. Jeremias 2:19 vai dizer: a tua milícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal a qual amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor o Deus dos exércitos. Então a palavra do Senhor nos fala que a apostasia, ela destrói, ela tira o homem de Deus, ela tira o homem dos caminhos do Senhor. Porque a apostasia, meus irmãos, ela está engembrada, ela está em nosso meio. A apostasia, ela canta música evangélica, ela distorce a palavra do Senhor para que você se sinta bem. Entenda uma coisa: a partir do momento quando eu te falar algo da parte do Senhor e você se sentir bem com aquilo que você está ouvindo, duas coisas: ou eu estou falando uma apostasia para ti, estou te falando mentiras, ou eu estou falando algo e você está certo, você está andando correto na presença de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela incomoda aqueles que estão no erro, que estão na apostasia. Então o Senhor Deus nos manda arrependimento. Tá entendendo? Porque diz Mateus 24:5, meus irmãos, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Tá entendendo? E diz 1 Coríntios capítulo 11:10, por causa disso há entre vós muito fracos e doentes, muitos dos que dormem. Por que isso? Porque a apostasia domina o coração do homem nesses últimos dias. Esses últimos dias a apostasia tem destruído igrejas inteiras. Estamos vendo as igrejas tradicionais, as igrejas que andavam nos caminhos do Senhor, hoje estão se apostatando da fé. Será que nós vamos nos apostatar também? Não, meus irmãos, nós não vamos nos acomodar.
Porque a palavra do Senhor que porque muitos estão a dormir nesse exato momento. Por causa disto há entre vós muito fracos e doentes, muitos do que dormem. Pessoas que amam, estão na apostasia. 1 Coríntios 11:10 nos adverte acerca da apostasia. Porque a apostasia, ela destrói, ela tira o ser humano de Deus, ela nos dá cada dia mais e mais a incerteza da salvação. A apostasia, ela é um engano, tá entendendo? Ela é um engano que destrói a alma, que destrói o homem para com Deus. Então a apostasia a apostasia é aquela que se desvia, tá entendendo? A apostasia é a pessoa que se desvia do caminho do Senhor. A apostasia ela não traz nenhuma sã doutrina, porque diz Tito 1:2, tu porém fala o que convém à sã doutrina. E diz mais, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? A doutrina de Cristo, que Cristo ensinou aos apóstolos. Hoje você está buscando doutrinas de igrejas, de placas de igrejas, se esquecendo que Cristo é santo. Nem todas as igrejas estão erradas não, meus irmãos, mas a maioria das igrejas estão se apostatando da fé. Muitas igrejas começaram no espírito, muitas vão acabar na carne. Muitas igrejas começaram com doutrinas, com ensinamento dos apóstolos, hoje estão todas caídas, decaídas. Por que isso? Porque é lícito que isso é profecia que iria acontecer. Diz assim, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Isaías 29:24. Por quê? Porque nem todos, meus irmãos, querem amar o Senhor da maneira que Deus quer. Porque muitos naqueles dias dizem, Senhor, Senhor. Então, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, diz Apocalipse 2:15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Muitas pessoas estão seguindo doutrinas desse ou daquele, esquecendo de seguir a doutrina de Cristo. A doutrina dos homens naquela época já havia. Colossenses 2:24, as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens. O que é a doutrina do homem? A teologia da prosperidade, bem-estar financeiro. Porque Cristo nos manda negar a nós mesmos. Meus irmãos, o evangelho não é fácil, do jeito que muitos acreditavam. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tem autoridade, não como os escribas. Será que muitos estão tendo autoridades de manejar a doutrina de Cristo? Muitos estão tendo autoridade para manejar a doutrina de homens, dos nicolaítas, que nós estamos vendo nos últimos dias. Porque o Senhor Jesus, ele já está às portas. E bem-aventurado aqueles que nele creem, bem-aventurado aqueles que buscam o Senhor enquanto se pode achar. Porque diz, para terminar, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, está vendo aí? Então, estamos vivenciando uma situação de muita dificuldade. Eles misturaram a palavra de Deus com amor ao dinheiro, com amor às coisas deste mundo. Então, saia desta mentira, meu Senhor. Saia desta apostasia, arrependa-te. Arrependa-te, não só os de fora, mas os de dentro. Arrepende-te enquanto é cedo, buscai o Senhor enquanto se pode achar,
e invocar enquanto Ele está perto. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vós.